Ah, então tá bom. Você conhecia a Empire só de ouvir falar, agora tá caminhando com ela também. Que bom, que bom. Isso é importante, já vai ajudar bastante. A Cida tá por aí também ou vai ser só você? Ah, então tá. Ah, tranquilo. Então vamos conversar também para liberar você aí, que você deve estar com bastante coisa. É, você já está mexendo integralmente no ponto ou não? Porque aí depende de como vai ser a nossa conversa, para poder ajudar você. Ah, tá. Então eu vou dar uma passada geral e aí a gente foca depois no banco de horas, tá? Pode ser. Você já deu uma lida na legislação ou não? Nas portarias? Na portaria ainda não, né? Então, seria interessante, deixa eu abrir ela aqui, você fazer a leitura depois, que agora a gente já vamos estar conversando, né? A gente pode voltar depois na nossa conversa, eu só vou abrir aqui só um pouquinho. E para que você consiga entender o que a gente está falando aqui, a gente vai falar a parte prática, né? Mas a portaria é fundamental. Deixa eu abrir ela aqui. Deixa eu colocar ela para apresentar. Só um pouquinho. Essa é a portaria base, é a 137 de 2025, que é a do interior, e ela é ligada. Vou fazer uma mudança aqui, porque senão eu não consigo te. Aqui. Essa portaria ela é focada no ponto, no RHID, que a gente fala, que é o nome da ferramenta, né, que é usada no ponto. Então, essa portaria que monta toda a estrutura para trabalhar o ponto. Então, tudo que o pessoal vai poder fazer no interior está dentro dessa portaria, tempo, tudo. E junto com ela, aí nós temos mais o acordo coletivo, que faz a parte da portaria. Tem uma lista de códigos que o pessoal aqui da unidade de pesquisa, eles se colocaram mais explanado, depois eu vou passar para vocês, que seriam os códigos das justificativas. Tá? Eu vou ver se ela me traz daqui a pouco, o pessoal ainda está chegando, e aí eu mostro para você os códigos da justificativa, porque ela não consta aqui na portaria, ela só consta, ela consta, nessa aqui consta. Só que aí o pessoal da pesquisa pegou e colocou aqui quem que é responsável por colocar isso no sistema e quem aprova. Então ficou bem legal, eles fizeram esse documento aqui, aí depois eu mando para vocês, tá bom? Que é as justificativas que a gente tem, que é permitida o colaborador colocar e vocês. Então, essa questão da justificativa. Mas vamos focar na questão do ponto, que é o nosso foco principal. Vou voltar nele aqui. Isso. E aí foi feito o que eu tenho observado, que algumas situações. Deixa eu voltar aqui, partilhar. Bom dia. Aqui a gente conversa tudo, então às vezes eu não vou falar com você, vou responder alguém, que a gente é uma sala grande compartilhada aqui, tá? Esse aqui é o registro de ponto. Você não tem uma senha ainda, né? Eu vou pedir para o Leandro, ele é deixa eu lembrar o nome, Querência, de um outro município aí da região de Barra do Garça. Ele trabalha conosco de forma online. Então, ele que na assessoria no sistema do ponto, então ele é uma pessoa que ele está de férias essa semana, mas aí o que você tiver dúvida do sistema, ele pode te ajudar bastante, tá? Então, eu vou colocar aqui para fazer uma senha para você, para o Renan, tá? Porque se você for fazer o acompanhamento, tudo, você faz por essa senha. Aí se a gestora, porque quem é responsável por liberar as aprovações é a gestora, então tem que ser com a senha dela. Mas ela tem
as pessoas que dão suporte, né, fazem esse acompanhamento. Mas se você quiser fazer o acompanhamento, só você pode fazer com a sua senha, só a aprovação que tem que ser, porque na portaria, depois você vai ler lá, é o gestor que é responsável. Então, aqui a gente tem esse sistema Control ID, que a gente chama ele, que é o registro dele, é o RH-ID, mas o sistema é o Control ID, tá? Aqui a gente tem as formas, essa parte de cadastro só aparece para nós, para vocês aí não aparece, tá? Porque nós fazemos todas as mudanças aqui, então esse aqui não vai aparecer para vocês. Para vocês, configuração de horário, equipamentos, isso não aparece. Para vocês vai aparecer apuração e cálculo, aonde você vai ver a situação da unidade de vocês aí, tá? Da unidade territorial região sul. Apuração de ponto seria onde vai ver o registro de ponto de cada um. O ponto diário é onde vê no individual, aí depois eu vou mostrar um por um. Por exemplo, aqui, apuração de ponto. Se eu coloco aqui, eu vou escolher o departamento de vocês, já aparece o departamento de vocês, que vocês só têm acesso de vocês. Como o meu aparece todo mundo, eu vou selecionar o de vocês e vou buscar. Então, aqui dá como o mês de novembro já fechou todo, eu não tenho, eu tenho a informação do mês todo. Mas você pode, quando vocês forem fazer o acompanhamento aí, que nem agora, 1/7, tá? Hoje é dia 14. Sempre acompanha um dia antes, porque hoje não está fechado nada. Então, você sempre trabalha com dias fechados. Então, 1/7 a 13, se vocês quiserem acompanhar o departamento de vocês, como foi o registro de ponto. O que eu aconselhei para todos é fazer um acompanhamento semanal. Por exemplo, chega na segunda, semanal não, a cada 2 dias, não precisa olhar todos os dias, a cada 2 dias, porque a justificativa, o colaborador tem até 2 dias para colocar, e o atestado médico até 3 dias. Então, não precisa ficar todos os dias olhando lá, a não ser que seja uma rotina que vocês querem, mas a cada 2 dias, que aí você já vai fazer, ele não colocou a justificativa hoje. Aí chegou amanhã, fechou 48 horas, ele não colocou. Aí, no terceiro dia, vocês fazem a cobrança para o colaborador, seu ponto está em aberto, sempre por e-mail, que é mais recomendado, para depois ele não alegar que não, ninguém falou. Então, aqui, 1/7 a 3/7, que é a apuração do ponto. A data final, eu coloquei 1/7 a 13/6, coloquei errado. 7. Aí vocês vão conseguir fazer um acompanhamento até o dia 13 aqui. Por exemplo, o Adilson. O Adilson já está com falta aqui. 9/7, 10/7 tem 2 faltas. Eu sei que ele está em curso. Ele tem até 2 dias quando ele voltou para prestar conta. Aí não deu, eu não sei se o Adilson estava em curso aqui, né? Eu não sei, mas vocês sabem. Porque se ele está em curso, ele viajou, ele foi fazer alguma atividade, o regional sabe. Então, ele tem até 2 dias para justificar isso aqui, tá? Então, hoje é 13, aí você vai ver se ele não colocou a justificativa, se ele colocou, vai estar aqui, Aqui já tem 2 justificativas para provar. E quando ele colocou, o gestor tem até 2 dias para provar também, tá? O sistema aqui não trava, o nosso aqui, que a gente usa aqui, que futuramente vocês vão usar, o gestor já não vai conseguir mais aprovar, se passou de 48 horas. Mas, como a gente tem uma regra do jogo, que é nessa portaria, é 48 horas para o gestor aprovar. Essas aqui já estão atrasadas, tá? Então, ele até sexta-feira aqui, se ele colocou uma justificativa no dia 7, tem que aprovar. Vamos ver que justificativa que ele colocou aqui, ele estava aqui, ele marcou fora da cerca geográfica. O Adilson é um técnico que está com problema com vocês aí. Então, o que vocês vão ter que fazer? Foi pedido para colocar cerca geográfica para ele, porque ele estava registrando ponto fora, sem ir para campo e fora da unidade. É um colaborador que estava com problema. Então, você vai ter que descobrir aonde ele estava aqui. Como que eu descubro? Ele está 2 registros fora da cerca geográfica.
Então, é um caso que a Pamela não, porque eu lembrei da Pamela, estou lendo seu nome, que a Raquel vai ter que ver o que está acontecendo aqui com vocês. Mas vocês já podem passar para a Raquel essa situação aqui, ó. Ele, 2 lugares ele registrou fora. Como que eu vou saber aonde ele registrou? Se você quiser, você vai lá em relatório, você vai aqui, marcações REP. Então, quando você vai ver aonde o pessoal registrou no GPS, você vai relatórios, marcação REP, ó, aqui. Então, eu vou pôr aqui departamento, vou escolher, eu tenho que colocar, de vocês não precisa, nós vamos descobrir aonde o Adilson registrou. Vou selecionar o Adilson aqui. Aí eu vou trazer a foto, traz as fotos, onde ele registrou, tá? Para saber mais ou menos, porque pela foto você consegue ver. Aqui eu vou colocar a data. A gente viu que tem problema lá no dia, vou colocar do dia 1/7 a 13. Porque às vezes é muita informação, você pode trabalhar direto com a data. Vou trazer a foto dele e vou buscar aqui para saber onde ele registrou, tá? Ó, o dia 7 aqui está registrado fora da cerca e aqui. Você vê que ele está registrando tudo aqui, aqui tudo foi no escritório. Se eu for colocar aqui, aí, ó, o escritório dele aqui, ele é como que fala? Pochorel, e ele está registrando dentro do escritório. Se ele estivesse registrando fora, ia estar aparecendo igual o vermelho aqui. Então, toda vez que ele for a campo ou tiver em algum lugar, aí vocês vão ver aqui aonde que o Adilson registrou. Pelo jeito, ele estava a campo aqui. Se ele é um funcionário que dá problema, o que o gestor tem que fazer? Que eu aconselho no caso do Adilson. Vocês vão pedir aqui para o setor de transporte, mas parece que o veículo dele não tem rasteio, que é da prefeitura. Já é um caso um pouco diferente de identificar. Então, o que vocês vão fazer? Se ele fez registro no SAGAI de atendimento nesse local aqui, antes de aprovar. Tá? Então, a Pamela vai ter que entrar lá no SAGAI, como é o caso do Adilson, tá? Ela tem que entrar lá e saber porque se ele fez serviço a campo, ele tem que ter pessoa registrada lá. Então, 2 dias, no dia 7 aqui, ele registrou. Então, está lá pendente de aprovação. Então, ele fez registro a campo. Aí tem que ver se ele lançou registro no SAGAI. Se ele não lançou, vocês não aprovem, tá? Aí o registro dele não vai ser considerado. Aí a Pamela vai fazer um e-mail para ele. A Pamela, gente, eu tô com a Pamela. A Raquel vai fazer um comunicado por e-mail para ele que não foi aceito, ou que ele vai ter que fazer registro dos atendimentos, porque às vezes ele não deu tempo dele fazer, porque foi dia 7 e 8, né? Aí ele vai falar, ó, você não tem registro de atendimento no SAGAI, você está com registro na zona rural aqui, fora da cerca geográfica, não tem registro nenhum, então eu quero que você coloque seus registros lá. Vou te dar 2 dias aí para você fazer isso, um dia, né? Ou de manhã e à tarde eu vou fazer a conferência lá para confirmar seu ponto. Tá? Por isso a importância, por exemplo, hoje já é dia 13, já passou 5 dias, de fazer esse acompanhamento a cada 2 dias, porque você já pede isso para o colaborador, no caso do Adilson. Então, ó, 7 e 8 aqui, ó, vê que no final do dia ele já fez registro aqui. Importante citar uma situação aqui. Vocês pediram, por exemplo, no dia do caso do Adilson. Deixa eu ver aqui, Adilson. Não foi pedido para tirar a hora extra dele. Se ele já foi para campo e voltou esse horário, ele já fez hora extra. Então, não precisam se preocupar. Eu vi, mas é uma política de trabalho aí da Raquel, que eles estão fazendo, de fazer um relatório de atividade de campo. Eu entendo assim, que se o carro está confirmando que ele foi a campo, tem o registro no SAGAI, e ele fez a hora extra, não precisaria de relatório, mas eu não sei porque eles estão pedindo um relatório. Eu vi que ela pede um relatório deles.
não sei, eu acho que eles fizeram um alinhamento sobre isso, mas a gestão de pessoas não participou desse processo. Eu só estou... Tá, a gestão de pessoas. Eles fizeram um alinhamento que a pessoa tinha que apresentar um relatório. Mas eu falo aqui pela gestão de pessoas para facilitar o trabalho de vocês. Mas se alinharam que eles têm que apresentar um relatório, eu não sei se esse relatório é mensal, não sei como é que é, mas se eles podem questionar, está registrado o meu atendimento no SAGAI, a rota do veículo está registrada lá, que não é o caso do Adilson. O Adilson tem problema porque o veículo dele não está. E está registrado no SAGAI, já é a comprovação. Mas eu acho que é junto com os regionais, junto com a parte de Atera aqui. Que é eles que fazem esse. Mas esse caso do Adilson aí, a gente falando o exemplo dele, né? Olhou no SAGAI, conferi, porque ele é uma pessoa que tem problema, está lançado lá, deu 2 dias, ele lançou lá o atendimento nele no SAGAI, o veículo dele, ele registrou lá no campo mesmo, no mesmo local que ele registrou o ponto, as propriedades que ele registrou no SAGAI, ok, você vai lá e aprova tranquilo, não precisa nem incomodar o empregado. Incomodar que eu falo porque gera que a empresa está desconfiando dele. De pedir a justificativa. Então, como a gente já tem esse meio de fazer essa verificação, a gente só vai entrar em contato com o empregado, no caso do Adilson, se ele não tiver, se não tiver lá, mas está registrado. Por isso que eu falo 2 dias, para vocês aprovarem, porque aí dá tempo de vocês fazerem essa verificação. Tá bom? Tipo o Adilson, que é uma pessoa que já está dando problema, aí eu vou pedir um relatório para o Adilson, se ele já está dando problema, mas se eu já vou lá no SAGAI, está lançado, e ok, já firmou, você vai lá e aprova, vocês não perdem tempo. Essa é a minha sugestão no caso do Adilson. Então, o Adilson, 2 dias aqui, ele foi. Então, se ele foi a campo, tem que estar registrado no SAGAI lá. Então, essa é uma verificação que vocês vão ter que fazer no dia de hoje, da questão do Adilson, tá? Porque ele não tem registro de veículo. Agora, o Adilson é a questão de cerca geográfica. Aí vamos voltar lá no apuração lá do... Espera aí só um pouquinho, deixa eu só perguntar um negócio. Ana, estou falando muito alto? Estou falando muito alto aqui? Não? Então, que a gente às vezes vai falando alto e aqui é uma sala com todo mundo junto. Não sei se você já veio aqui. Aí aí é um pouco complicado, aí a gente tem que cuidar. E eu falo um pouquinho alto, então tem que falar. Deixa eu voltar aqui. Vamos buscar lá. Nós fomos passando pelo Adilson, né? Ó, o Adilson já tem aqui. Então, vamos dizer que você foi conferir o ponto aqui no dia 9. Então, você já sabe que o Adilson está aqui, ó. 2 dias tem falta aqui do Adilson. Não tem justificativa nem nada. Manda um e-mail rapidinho para o Adilson. Adilson, você está com você tá com falta à tarde aqui. Cadê sua justificativa? Já tem que cobrar dele, tá? Aí o que aconteceu? Não foi pedido para tirar o banco de horas. Eu vi aqui com o Adilson, ó, talvez ele vai usar o banco de horas dele. Ele tem 3 horas de banco de horas aqui, ó. Você viu aqui? Mas ele vai ter que usar o banco de horas somente quando ele tem saldo. Então, fiquem atentos a isso, tá? Se ele colocasse, ele está devendo porque ele não justificou. Mesmo que ele queira usar o banco de horas dele aqui, ele tem que justificar banco de horas aqui, tá? Mas se eu fosse justificar usar o banco de horas dele, ele aqui, ó, ele está devendo 3 horas e 52. Então, ele ia faltar horas aqui. Não pode ficar faltando. Então, eu não posso aceitar banco de horas aqui, tá? Então, qualquer colaborador que faltar, porque eu não sei se foi um atestado ou se foi um trabalho a campo, por isso que não desconta do banco de horas aqui, tá? A pessoa tem que explicar por que ela faltou, tá bom? Ela tem que explicar aqui por que ela não registrou o último dia de ponto. Ela tem que explicar 2 dias de falta aqui, tá? Às vezes vocês já sabem. Não, o Adilson, eu não sei como é que vocês fazem o controle, mas sugiro aí
Por exemplo, liberei diária para 5 pessoas. Eu não sei se faria uma planilha ou alguma coisa aí para todo mundo que sabe que está fora o mês. A hora que você olhou o ponto aqui, ó, eu já vou lá. Não, esse está com diária. Eu já sei que ele está em viagem. Porque tem algum lugar que a Pâmela autoriza aí, não tem? Pâmela não, meu Deus. Raquel. Se eu chamar Pâmela, você esquece, eu não vou falar mais nada. Tem algum lugar aqui que a Raquel libera eles para viajar. Então, eu não sei se vocês, para facilitar, vocês já deixariam isso aí. Não, quem está em viagem essa semana, já deixaria um registro disso aí. Quem eu liberei diária, deve ter algum controle aí. Já para você saber, o Adilson está 2 dias aqui. Ah, mas ele voltou a trabalhar segunda, mas ele tem até terça para fazer a justificativa. Olhei, vocês fizeram a conferência hoje, terça, do ponto. Olhei tudo aqui. Ok, o Adilson está com 2 dias aqui que não justificou, já tem que cobrar o Adilson. Mas se eu já tenho que cobrar esses 2 dias, já vou cobrar o Adilson aqui do dia 9, dia 7 aqui, para ele colocar a justificativa. Já faz, ó, Adilson, verifica seu ponto, que tem 4 dias aí pendente. Tá? Então, você já pede esse aí. Então, esse caso a gente já verificou. Aí você já passa aqui do lado, ó, são 26 pessoas para vocês conferirem aqui. Passa o Adilson, o Alan. Provavelmente estava todo mundo em curso, né? Porque o Alan também está com falta aqui, ó. Estavam todo mundo aí. Isso. Estava todo mundo aí. Aí, ó. Talvez por isso que o que eu falei para você, ele registrou fora da cerca geográfica, às vezes ele já registrou aí em Rondonópolis. Que ele chegou aí, né? Isso. Mas às vezes ele foi dia 8, né? Isso. Então, o caso do Adilson aqui, você já resolve aqui, que ele registrou fora da cerca geográfica aqui, ó. Ele já estava com diária aqui, ó. E ele registrou fora da cerca geográfica. Aí vocês têm que conferir aonde que foi. Aí depois você vê esse detalhe aí do Adilson, tá? Pra gente não perder muito tempo. Aí passei pro Alan. Já de rodina. A cada 2 dias ela sabe que tem que conferir. Eu não sei se a dona Cida olha todo dia ou a cada 2 dias, mas pelo menos a cada 2 dias, tá? Por causa das 48 horas da portaria, tá? Aí, ó, aí já tá o Alan aqui. Aí amanhã, hoje, né? Amanhã, dia 15, que dá os 2 dias do retorno deles, tá? Você viu aqui, o Alan, ele entrou de férias. Mas ele já deveria ter inserido a justificativa, já terminou, mas ele talvez faça. Eu não sei quantos dias ele fica de férias, depois a gente olha lá. Porque ele tem que deixar ok ali o ponto, principalmente da diária, se ele recebeu, ele vai ter que prestar conta também, tá? Aí, ó, o Alan, a Ana Carla, tá tudo ok, ó, o ponto dela tá tudo ok, fechou, passa rapidinho, né? Ela fez hora extra aqui, ó. A gente viu total trabalhado. Vamos lá, o caso da Ana Carla aqui. Não pode fazer mais do que 10 horas aqui. Olha a Ana Carla aqui, no dia 1/7, ela parou de trabalhar 8 horas. Ela teria que ter encerrado o ponto dela em 10 horas de trabalho. Essa 1h38 tem que ser por convocação. Tá? Tem um documento de convocação, a empresa tem que fazer para dar essas horas aqui para ela. Tá? Porque já é fora da legislação ela trabalhar mais do que 10 horas, a empresa pode ser multada. Tá? A empresa recebe uma multa e uma multa grande. Do máximo que ele pode fazer durante a semana, aqui, ó, durante a semana aqui, são 10 horas de trabalho. Ela fez 11h38, 10h39 aqui. Então, isso aqui já foi explicado e eu não sei porque eles estão fazendo novamente, tá? Então, aqui, ela tem que encerrar o ponto dela. Se ela não encerrou o ponto dela, talvez ela estava em viagem, aqui no dia 7, e ela chegou 8 horas da noite. Ela não registra o ponto,
No outro dia, ela manda um e-mail falando que ela trabalhou até as 8 horas e que ela estava em viagem, ela estava para algum lugar. Se ela ficou dentro do escritório, tem que ter uma autorização para ela ter ficado lá até 8 horas da noite. Tá? Então, esse caso aqui, vocês vão ter que ver o que aconteceu com a Ana Carla aqui, que ela trabalhou 10 horas e 39. Ela saiu 5 horas da manhã e chegou 20 horas. Como ela estava em viagem, provavelmente aqui, ela nem precisaria ter registrado o ponto, mas ela poderia requerer essas horas extras que ela fez aqui, tá? Através do que ela poderia recorrer isso aqui? Pelo que eu vi aqui, ela quis registrar essas horas aqui para falar que ela saiu 5 horas e ela voltou 20 horas da noite, tá? Mas esse aqui vai ter que ter uma justificativa, porque não pode mais fazer, isso foi uma convocação. O que acontece? Eu não sei se ela recebeu diária aqui. Se ela recebeu diária aqui, para fazer isso aqui, a viagem, o trajeto da viagem não conta. Isso na portaria 034, por isso que vocês precisam ler a portaria. O trajeto, quando ele está recebendo diária, tá? Que eu não sei se é o caso dela, como é que fala? As horas de locomoção não entram como hora extra, se ele estiver recebendo diária, tá? A não ser que, vou citar um exemplo aqui da Ana Carla. A Ana Carla chegou, viajou para Rondonópolis, chegou aí, ela trabalhou o dia inteiro, e à noite ela foi dar uma palestra. Aí a empresa vai pagar essas horas para ela. Aí aqui, eu não sei o caso, vamos citar um outro exemplo. A Ana Carla foi para o assentamento, 5 horas, e a Ana Carla só chegou de volta 8 horas da noite. Ela não recebeu diária. Aí a empresa aqui, nesse caso, ela vai fazer um documento para ela compensar essas horas depois, tá? Mas o certo é eles fazerem esse trabalho dentro das 10 horas aqui, tá? Não fazer mais, porque não vamos dizer assim, vamos citar o exemplo da Ana Carla. A Ana Carla está grávida. Ela trabalhar quase 12 horas, a empresa pode receber uma multa sobre isso. Tá? Então, esse cuidado aqui, eu não vou mexer aqui nem nada, tem que ter esse cuidado aqui, tá bom? Então, é melhor deixar justificar a presença aqui, tá? Justificar e ela fazer um documento que essas 4 horas que aqui ela trabalhou das 5 às 6, 7, 3 horas a mais aqui, fora do horário, e aqui mais, aqui ela entraria às 7, né? E mais 2 horas aqui de trabalho. Então, ela teria 3 horas aqui, 5 horas no documento de convocação, tá? Então, esse caso da Ana Carla, que ela tem que fazer um documento de convocação. Esse documento de convocação é assinado pelo diretor aqui. Por que ele tem que ser assinado pelo diretor? E pelo colaborador? Porque o colaborador aceitou fazer essas horas fora da regra do jogo, tá? E o diretor permitiu. Porque se caso vir uma multa aqui, o Ministério do Trabalho vai fazer uma conferência, uma auditoria nos registros de pontos da Empaer. E ele verificou aqui que tem gente trabalhando mais de 10 horas, ele pode multar a empresa. Aí a empresa vai pegar esse documento, que ela foi multada, né? E vai pegar esse documento na hora do advogado recorrer, e ele vai falar, cadê a autorização que a empresa liberou ela de trabalhar, que foi a empresa que liberou, e o empregado concordou. Aí ele vai lá e coloca a defesa dele, não, o empregado concordou aqui, foi uma necessidade extra da empresa, e o diretor liberou, e aí a gente consegue explicar a situação e não levar a multa, tá? Então, essa é a razão. Então, vocês precisam ver essa situação aqui da Ana Carla aqui para resolver, tá bom? E ver com a Raquel que eles têm que lembrar disso aqui com os colaboradores. Isso aqui não pode estar acontecendo, tá? De início, quando começou esse registro de ponto, ele é novo, assim, ele é de outubro. O campo, eles trabalhavam e faziam aquele registro britânico no papelzinho. Então, assim, algumas coisas ainda vai ser ajustada. O pessoal, às vezes, vai esquecendo, tá? Então, essa situação que precisa ser, por isso que precisa estar olhando direto, porque aí você já corrige
Chegou aqui no dia 3, você verificou que essa situação com a Ana Carla, já corrige na mesma semana, tá bom? Aí vou aqui no atestado, aqui a Carmencita não está trabalhando, ok, já é uma coisa conhecida. Aí já vamos falar de atestado também. É bom que a gente vai passando, depois você vai ler a portaria, você vai ver. Até 3 dias de atestado, quando ele vai incluir a justificativa aqui, ó, até 3 dias pode ser feito por aqui, tá? Até 3 dias de atestado seguidos aqui pode ser feito por aqui. Passou de 3 dias, vocês têm que mandar no e-mail o atestado que é inserido aqui pela gestão de pessoas, tá? Porque existe um registro no governo federal, que é o E-Social, que a gente passou de 3 dias que o empregado está adoecido, a gente precisa colocar por aqui. Por exemplo, o caso da Carmencita, ela é 3 meses. Então, a gente que fez esse registro, então, Carmencita está ok aqui. Tá? Ela tem ela só volta, acho que final de julho. Então, quem fez esse registro aqui, aí o que vocês têm que olhar no atestado quando o colaborador colocar? Vai vir para vocês aprovarem, entrou na justificativa. Você tem que olhar se está anexado aqui, tá? Aí você abre o documento aqui, cuidado para não colocar no lixo ali, que às vezes você vai fechar e coloca ali, exclui. Se o nome da pessoa, quantos dias, se o dia está certo com o que ele colocou lá, o nome do médico, tudo certinho. Se for um atestado que ele acompanhou um parente ou alguma coisa, tem que estar atestado de acompanhamento aqui, tem que estar o nome do pai ou da mãe ou do filho, porque só é o que é permitido acompanhar, tá? Pai, mãe e filho. Ah, eu vou acompanhar meu sobrinho, não está na legislação. Ah, eu vou acompanhar na minha sogra, também não está na legislação, tá? A não ser que ele é responsável pela sogra financeiramente, está com a tutela da sogra. Ah, eu vou acompanhar minha namorada. Ah, se vocês têm dúvida, eu sei que o menino é solteiro e ele colocou o nome aqui, pede para a gente verificar se está cadastrada o nome da namorada, da esposa dele, que a namorada não pode ter acompanhamento, tá? Então, ele tem que ter compromisso com a pessoa para poder fazer. Aí não coloca aqui, ó, eu já fiz isso várias vezes, tem que fechar aqui, tá na hora de olhar. Então, Carmencita, ok. Fernanda, estava em curso, vocês já sabem aqui, ó, tá faltando registro, já tem que verificar porque que a Fernanda não colocou. Horas de trabalho aqui, fez a hora extra aqui, você já tem que identificar porque que a Fernanda fez hora extra, ó. 1/7, alguma atividade que vocês estavam em alguma coisa, tá? Já olha isso aqui, tá tudo ok. Tá aqui também, sempre vai aparecer esse azulzinho aqui, ó, de hora extra. Aí vocês têm que verificar. Vocês veem que é só 11 minutos, 38 minutos, ok. Isso aqui às vezes pode acontecer, eu não sei como é que alinharam aí para... O porquê que eles fizeram, eu falo para você, Renan, esse alinhamento aí das horas, porque os gestores não estavam acompanhando, e sistematicamente, aí a pessoa ia fazendo 30 minutos, 40, 50 minutos, às vezes para já acumular horas. Mas às vezes ele precisou ficar no escritório aqui, ó. Você vê o que ela fez pouco horário de almoço aqui. Se ela está recorrente esse aqui, fala para ela, ó, faz o seu, pelo menos 1h30 de almoço, para não estar fazendo hora extra aqui, tá? Às vezes ela fica aqui, ó, não precisa estar fazendo essa correria de horário de almoço, mas às vezes ela estava no campo. Então, ok, fez. Então, vocês observam isso aí. Tudo ok aqui, né? O registro dela. Então, essa passada que vocês vão fazendo todo dia. Ok, eu já sei que Jardel, tudo, vão até dia 15 eu vou olhar se ele prestou conta aqui, ok. Às vezes ele já fez a viagem aqui, mas ele vai ter que colocar a justificativa. Vamos passando. Ó, esse aqui já fez a justificativa, ó. O José Rodrigues. Que ele estava no curso, ele já colocou aqui, ó. Ele já fez, então ele está ok aqui, ó. Então vamos olhar a justificativa dele aqui. Depois eu não vou aprovar, mas depois. Aí você tem que entrar aqui no colocar, conferir o documento. Vamos ver que documento que ele colocou, né? Ó, ele colocou a licença do veículo. Conferiu a data, ó, do dia 9/7, tá tudo ok, pronto, vai lá, aprova a justificativa, tá? Vai aqui e aprova.
Mas se vocês quiserem cancelar, não está certo. Não, esse documento dele não tem nada a ver que ele colocou aqui. Pode cancelar e avisar ele, tá? Não aceita, não é obrigado a aceitar. Eu vou fechar aqui, ó, tá? Então tá aqui para aprovado, José Rodrigues. Josinei já fez também a justificativa, já está aqui, tá? Kênio, tá tudo ok o Kênio aqui, né? Ele tem uma justificativa aqui de alguma coisa aqui, ó. Provavelmente ele saiu antecipado. Já descontou do banco de horas dele aqui, ó. Quando desconta do banco de horas? Quando ele fez os 4 registros certinho. Aí já desconta automático, tá? Quando não vai descontar as horas, tem um limite aqui. Se ele tivesse feito 7 horas e 45 minutos, ele não precisaria fazer justificativa nenhuma aqui. Tá? Que nem aqui, ó. Ele saiu com 7 horas e 42. Se ele tivesse saído com 7 horas e 45 minutos, não ia descontar do banco de horas dele. Então, ele tem até 8 vezes no mês, ele pode sair 15 minutos da jornada dele aqui, tá? Esse é um benefício. Mas como aqui, ó, você viu aqui, ó, 7 horas e 46, não descontou dele aqui, ó. Tá? Desse benefício que tem aqui. Bom, aí, ó, tem tudo aqui, mas aí, como ele é uma pessoa que tem banco de horas, ó, já vai descontando, ok, vocês não precisam fazer nada aqui, tá tudo ok, tudo certo, mas ele colocou uma justificativa aqui, vamos ver que justificativa que ele colocou. Essa justificativa aqui é que algum problema que ele teve na internet e ele marcou offline, tá? Aí você só aprova aqui, pronto, fecha. O ponto dele aqui tá tudo ok. Passamos pelo Lázaro está de férias, ok. Luilson, tá tudo bom. Luilson, tá tudo ok aqui, só verifica as horas trabalhadas aqui, ó. Tudo tranquilo. Luiz Gustavo tem 3 dias de falta, você já sabe que é o curso, né? Tá aqui. Vamos ver que justificativa que o Luiz Gustavo, ó, marcação offline. Aí o que você. Eu não sei o que o Luiz Gustavo estava fazendo que estava fora da área de cobertura. Aí você pode ir lá no saber se ele estava a campo, tá? Aí você vai lá naquele relatórios, marcação, aqui, ó, marcação REP, tá bom? Aí você pode ver o Luiz Gustavo. Se você quiser saber onde. Marcos Muniz, tá? As horas dele aqui, que ele fez, ó, total trabalhado e total normal. Às vezes, quando você abrir aí o da Raquel, não vai aparecer tudo isso. Aí você vai ter que formatar aqui em colunas e marcar o que você quer ver aqui, ó. Tá? Aí você abre aqui, ó. Se eu quero ver só as horas normais, eu quero ver o previsto, eu quero ver o total normal, eu quero ver o total trabalhado, eu quero ver o intervalo, quero ver se é dia útil. Aí você marca aqui. Aí você clica aqui de novo e sai. Tá? Aí você marca o que você quer ver aqui, ó. Nessas colunas aqui, tá bom? Porque às vezes o dela não está aparecendo esse aqui. Ele já fez o relatório, aí vocês vão fazer a mesma coisa, vai aprovar, tranquilo, tá? Se tiver tudo ok. Se você quiser dar uma paradinha e ter que ver alguma coisa, você pode avisar, tá? Tá, pode, eu só vou dar uma olhada no celular aí, pode ficar tranquilo. Pronto, só um pouquinho aqui. Só para aí.
Dá uma olhada se não tem nada urgente aqui, senão, só um pouquinho. Pronto, voltamos. Eu vou ver se tem café ali. Vou pegar um café, só um pouquinho. Tem café aí? Já volta aí. Eu queria tomar um café. Tem que selecionar as coisas. Eu vi você tomando café, falei, vou tomar café também? Não, tem não. Aí nós vimos. Eu nem ouvi nada aí de barulho. Então, é, então, o Marcos está ok aqui, né? Você só tem que aprovar, depois vocês voltam lá, olha o relatório, vamos ver se o Marcos. Ó, tem dois relatórios aqui, aí se dá uma olhada, ele colocou o do veículo, abastecimento, ok. Então, tudo ok, nem precisaria de dois, vamos ver o que ele colocou. Ele colocou relatório de diárias que ele fez. Ele nem precisava ter feito esse aqui, mas ele quis colocar. Vocês podem usar só, ó, não fecha aqui, que aqui é excluir, tá? Só aqui. Ele pode usar o mesmo relatório que ele fez lá, o S, lá, o relatório da diária, ele pode usar aqui também, tá? Se ele fez um curso, ele poderia ter colocado a lista de presença do curso aqui também, poderia ser, tá? São documentos aceitos, certificado do curso. Isso, tudo isso lá na portaria. Uhum. Aí, o Marcos Vasconcelos, ó. Eu acho que o Marcos Vasconcelos tem cerca geográfica também, ó. Inclusão manual, ele fez uma inclusão de marcação aqui. Você tem que aceitar também. O que, que tem acontecido? Aí vocês são assim, pessoa que trabalha tranquilo, que não tem problema nenhum, o que, que você tem que pedir para Raquel? Raquel, quais são os problemas, problemas que a gente tem que olhar com mais afinco, atenção. Vou citar um exemplo. A inclusão de marcação só pode 3 vezes no mês, tá? Ele esqueceu de fazer o registro. Ele inclui manualmente, mas vocês têm que aceitar. Só que lá essa ferramenta aqui, esse sistema que é usado aí no interior, ele não bloqueia a minha inclusão de marcação acima de 3. Mas o gestor vai aprovar, todas elas o gestor que aprova. Então, passou de 3, e é uma pessoa que dá problema, que às vezes ela não terminou o horário de serviço e resolveu incluir a marcação outro dia, porque aí não vai o registro geográfico dela nem nada. Então, isso vocês vão ficar atentos para as pessoas que têm problema. O pessoal que está produzindo, está trabalhando, está ok. Agora, esse pessoal que é problema, aí vocês vão ter que pedir uma justificativa para ela. Ó, eu estou vendo aqui que você por exemplo, a cada 2 dias você está fazendo uma inclusão de marcação, e só pode 3. A partir da sua quarta, você vai ter que fazer uma justificativa. Até 3 não precisa de documento nenhum, nem nada. Mas passou de 3, já tem que fazer uma justificativa. Durante o mês. Durante o mês. Tá? Isso aí vocês têm que ficar atentos, porque isso pode ser uma forma de burlar, tá? Aqui a gente usa o registro de ponto, a gente usa o SIGPAS. Se eu esqueço mais de 3 vezes, eu vou ter que mandar um documento para o meu gestor, para ele autorizar, aí a gestão de pessoas aqui que faz essa justificativa para ela, tá? Então, aqui já é assim. Mas para vocês não precisarem mandar nada para nós, vocês resolvem aí. É só vocês saberem mesmo se a pessoa cumpriu a jornada dela. Se ela não abriu fuga, nem nada. Você vê aqui, ó, vou citar o exemplo do Marcos Vasconcelos. Ele já fez a inclusão uma vez, esse de azulzinho, tudo é inclusão aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó, 7 vezes aqui, ó.
Ele já tem uma, duas, três, quatro. Aqui, deixa eu ver se já foi aprovado. Aqui provavelmente já. Ele não pediu. Deixa eu ver aqui. Aqui ele fez uma. Não sei porque tá dessa cor aqui. Mas às vezes talvez foi aí mesmo que ela colocou a Cida. Ela, quando vocês inserem aí a marcação, tá? Ela não aparece essa justificativa aqui. Só que essa aqui, quem pediu foi o Marcos. Só que esse mês, vamos citar um exemplo, esse mês está tendo meio uma inconsistência no ponto, tá? O sistema está meio. Aí vocês vão entender se o Marcos foi desse dia de inconsistência ou não, tá? Aí vocês vão observar essa situação. Mas eu acho que esse aqui também é um pouco de problema também. Então, você vê com a Raquel. Aí, ó, aqui já tem uma, duas, três inclusão de marcação. Aqui você já tem que perguntar para ele o que está acontecendo, por que você não está lembrando. Ah, eu estou esquecendo tudo. Já faz ou não sei, um WhatsApp ou um e-mail, né, para ele. Então, por exemplo, aqui vai dar a quarta vez, vamos dizer, a prova, mas a partir da quinta vez aqui, você já tem que pedir uma justificativa, o que está acontecendo com ele. Que ele não pode, que conforme, faz um textinho básico aí, fala, ó, conforme a portaria, o máximo de inclusão de marcação é 3, já pode deixar esses textos tudo pronto aí, já para facilitar, né? Isso. Fala, ó, conforme a portaria item tal, você pode até 3. Solicito justificativa por que você está fazendo essa inclusão. E guarda aí na pastinha que vocês têm dele aí, que deve ter uma pasta digital do Marcos, a justificativa dele. Deixa guardado, tá? Aí, essa questão do Marcos, já vamos passar. Deixa eu ver aqui. Maria, se você tiver alguma outra coisa urgente para fazer, a gente pode ver depois, continuar. A Maria Débora, tá tudo ok? Tá. Ó, Maria Débora, tudo certinho, ó, cumpriu a jornada dela. A Maria Débora, todo dia está fazendo menos de 8 horas de trabalho. Ela pode até 8 vezes no mês. Por exemplo, a Maria Débora, eu tenho 1 dia, 2 dias, 3 dias, mas está tranquila aqui, tá? Ela está dentro do... Oi? Não, porque até 15 minutos ele não desconta, é um benefício. Mas ela pode usar esse benefício até 8 vezes no mês, tá? Não, eu não consigo formatar minha ferramenta aqui. No formato, porque assim, isso existe um benefício de acordo coletivo, e essa ferramenta ela é feita para CLT geral, então ela não bloqueia isso, tá bom? Então, se ele quiser fazer todos os dias 7 horas e 45 minutos, a ferramenta vai permitir, tá? E não vai descontar do banco de horas, só se ele fizer 7 horas e 40 da jornada. Aí vocês observam, aqui não nem é uma questão de preocupar. Não, tá aqui, tudo não vou preocupar. Passei para a Débora, tá tudo ok, não tem falta. Fez banco de horas aqui 13 minutos, também não tem preocupação. Fez aqui banco de horas também, 28 minutos, ok, não é questão de se preocupar. Olhar sempre no final aqui, ó. Eu tô com 2 horas de banco de horas, tranquilo, né? Sempre olhar o saldo aqui, ó. Esse saldo que vocês vão saber aqui, ó. Aqui, ó. É o seu caso aqui, né? É Maria Débora, ela tem um saldo aqui de 4 horas aqui, tá tudo tranquilo, tá? Oi? É o que ela fez no dia. Ela fez no dia aqui. Banco positivo, banco total, banco ajuste. Quando vocês fizerem um ajuste aqui que eu vou te ensinar, que é aonde você vai retirar as horas lá, que a gente vai corrigir aquele. Ela não mandou ainda a planilha, né? Ela falou que estava errada aquela planilha, a Raquel. Então, aí a gente vai arrumar esse aí. A gente vai arrumar esse aí agorinha. Só vamos acabar de passar aqui, aí a gente volta e arruma esses aí. Você que vai... vamos arrumar um por um aqui e depois vocês já fazem aí o que é para fazer certo, tá bom? Aí aqui, ó, o Renan, que é você, tá tudo ok, que você faz só 6 horas, ó. Você tá fazendo um banco aqui, tá tranquilo, ó. Tá deixando dar 2 horas aqui, tá tranquilo. Eu acho que isso aqui não é questão de preocupar, tá? É, ok.
Tá tudo fechadinho. E sempre, o que a gente tem falado? Fez banco de horas esse mês, compensa o mês que vem já, para não acumular. Já faz a programação para não ficar tudo certinho. As horas previstas aqui, você aqui, no seu caso, você pode fazer no máximo 2 horas aqui. Precisou que você ficasse aqui, você pode fazer no máximo 8 horas aqui, tá bom? Então, da sua jornada. Ok? Aí, coloco aqui, Rinaldo, tudo ok? Fez um atestado aqui, ó, de 8 horas. Vamos dar uma olhada nesse atestado que o Rinaldo colocou aqui, ver se está tudo ok? Eu vou lá em justificativa, vou olhar o atestado dele. Vamos dar uma olhada se está tudo ok, só para a gente verificar. Na qualidade de médico assistente, atesto devido que Rinaldo, por motivo de doença, ficou, ou ficará, não entendi isso aqui, né? Impossibilidade de exercer suas atividades de um dia a partir de 7/7. Um dia, Rondonópolis, doutor Eduardo Maciel, 7 de julho. Z 125. Ok, colocou aqui. Então, ele ficou um dia, tá ok, fechou, né? Foi um dia mesmo que ele colocou, eu fecho aqui, tá ok o atestado. Se vocês, vamos citar um exemplo, que nem eu falei, as pessoas problemas, né? Se você falar, ó, aí você vai mandar para nós, fala, dá uma olhada nesse atestado aqui. Aí você pede para nós para dar uma olhada. A gente está preocupado com, porque é o segundo atestado nessa mesma situação. Aí a gente faz essa verificação. Aí eu vou olhar o médico, vou olhar, e às vezes a gente vai até ligar para a clínica e saber se esse médico, se ele consultou mesmo, tá? Então, se vocês identificaram aí, falar, ó, às vezes tem médico que faz isso mesmo. Esse caso aqui foi um dia, não foi um caso recorrente, tá? Nós já tivemos aqui, eu tive mês passado, que até ligar para umas clínicas que a pessoa ficou quase 15 dias só de atestado. E eram atestados picados e atestados, e a gente teve que descontar do salário da pessoa, porque era atestado assim, ele foi com o filho lá tomar uma vacina, aí ele quis a folga o dia inteiro. Ele foi com o filho numa consulta no pediatra, e o pediatra colocou que ele teve lá naquele momento, lá aquelas horas, aí ele queria o desconto do dia todo. Então, aí não considera. Vamos citar um exemplo aqui, a Raquel, a gente sabe que, por exemplo, só Rondonópolis que tem médico. Aí ele foi lá, o médico deu o atestado só de um dia. Ele não tem banco de horas, tá? Se ele tiver banco de horas, ok, ele coloca o atestado no período da manhã e usa o banco de horas dele, que ele usou para viajar, né, à tarde. Aí vamos citar um exemplo, ele não tem banco de horas, a consulta dele foi só de manhã, só matutino, mas ele precisou viajar para Rondonópolis, tá? Aí ele vai pedir esse abono para a Raquel. Aí, se a Raquel conceder, aí ele coloca anexo esse e-mail lá, tá? Vai vocês mesmo colocam abono de falta para ele, tá? Aí vocês podem, se a Raquel, por algum motivo, a pessoa precisou resolver, vamos citar que ela teve um problema particular mesmo dela lá, e não tem justificativa. Fala, eu tive um problema particular, às vezes ele não quer nem contar, e ele falou, oh, eu tive, e se ela quiser abonar, ela pode abonar, ele vai fazer um e-mail, tem que documentar, e coloca lá, e coloca abono de falta no período vespertino, tá? Aí isso, isso. Se ele não tiver banco de horas, que eu tô falando dessa questão de abonar. Mas se você olhou, ela tem banco de horas, não tem por que ela colocar. Aí ela comunica a Raquel, ó, vou estar fazendo banco de horas, ela vem aqui, coloca a justificativa, escolhe aqui a justificativa, ela escolhe aqui banco de horas, ó, tá? Quando ele tem acumulado, ok, ele só precisa comunicar ao gestor, tá? Ele não pode, mas eu preciso mandar um e-mail para o gestor, lá na portaria fala que ele precisa ter um aviso prévio, porque o escritório vai ficar fechado,
às vezes é só uma pessoa que atende, ele vai ter que colocar, aí então o gestor precisa saber. Então, se ele colocar simplesmente banco de horas aqui, vocês vão saber, porque você vai pegar, deixa eu achar o banco de horas aqui, aqui banco de horas. Ele precisa anexar arquivo? Não precisa, tá? A não ser que seja uma política do gestor aí, se ele quiser anexar o e-mail que liberou ele aqui. Mas não é obrigatório colocar aqui, tá? Se for o documento aqui do banco de horas, porque ele já está registrado lá. Mas ele precisa, por exemplo, saber que o gestor liberou, tá bom? Vamos citar o exemplo do Rinaldo aqui, ele só tinha testado para de manhã, e aí ele tem banco de horas aqui, ó. Vamos ver se ele tivesse 4 horas aqui. Aí, no período da tarde, ele poderia ter colocado banco de horas, tá? Aí já descontado. Aí, esse caso do Rinaldo, vamos lá, vamos passando. Roberto Acef, ó, ele tem uma falta aqui no dia 2. Já teria que ter sido justificada aqui. Até antes dele sair de licença prêmio aqui, tá? Chegou sexta-feira que vocês conferiram pontos, vocês já tinham que ter pedido para o Roberto fazer essa justificativa. Agora ele está de licença prêmio, vai ter que incomodar ele. Por isso, aquela questão dos 2 dias, a cada 2 dias está conferindo, tá? Já tinha que ter pedido a justificativa do Rinaldo aqui. Rinaldo está de licença prêmio. Eu vou ter que saber o que aconteceu, eu posso saber. Às vezes vocês já sabem aí, tem um e-mail do Rinaldo, tem alguma coisa, aí vocês mesmos podem incluir a justificativa aqui, tá? Tá bom? Às vezes o atestado do Rinaldo tá aí com vocês no e-mail, então vocês procuram lá Rinaldo, vou tentar saber o que Rinaldo não, Roberto, vou tentar saber o que aconteceu com o Roberto, antes de incomodar a pessoa que está de licença prêmio aqui. Não tem jeito, incomoda, porque se não chegar, se ficar assim mês que vem, vai ficar com falta, tá? Roclércio, aqui, ó. Roclércio já tinha que ter arrumado esses pontos dele aqui também, tá? Aí aqui, a gente já sabe curso, tá? Ele folga, relatório de visita técnica, tá? Conferir sempre o relatório, ele, olha lá, a justificativa dele é um relatório, ó, reunião externa ou visita técnica, vamos olhar que relatório que ele colocou aqui, ó. Vou olhar aqui, ó. Esse relatório aqui, ó, que é a falta de registro de ponto, a gente fez esse relatório aqui, por exemplo, para quem não tem diária, não tem registro nenhum, pelo menos para ele justificar, ó, 2 e 3 aqui, ó, foi realizada uma reunião na unidade, tal, tal, tal. Aí, tá ok aqui, tá tudo tranquilo, o gestor sabe disso, fecha aqui, ó. Eu tenho dúvida disso aqui, vai lá no Sagai. Tem que estar registrada essa reunião dele aqui lá no Sagai, que ele participou, que ele fez, alguma coisa tem que estar registrada, tá? É bom vocês pegarem o pessoal que está registrado. Aí fecha aqui, conferiu, aí vocês vão e aprovam. Mas esse aqui já foi aprovado, tá bom? Aí tem que, ó, que também é pessoal que estava tudo em curso, dá mais um dia, né? A Rosângela tem um atestado aqui, também estava em curso, né? Tem que, ó, desde o dia 1 aqui, a Rosângela já devia ter feito essa justificativa aqui, tá? Já passou 48 horas longe. Vamos olhar esse atestado da Rosângela. Vou colocar aqui, ó. A Rosângela, ela colocou o atestado das 10 às 17. Vamos colocar, ver o atestado aqui. Um dia, ela poderia ter colocado ali, ó, de um dia aqui, ó, no 2/7. O atestado dela, eu vou até baixar ele aqui. Guardar a imagem. Eu vou salvar aqui para a gente corrigir. Vocês podem fazer isso, essa correção, vocês mesmos, tá? Não precisa nem entrar em contato com a Rosângela, tá? Você viu que da Rosângela lá deu problema no registro do atestado dela. Aí vocês mesmos salvam o atestado para você não perder ele, tá? Porque ela fez aqui, olha aqui, da Rosângela, ficou descontando dela aqui, ó. Ó, ficou descontando dela. 1 hora. Ele não considerou a justificativa dela certo, tá? Porque ela registrou só... Peraí, aqui é falta mesmo. Deixa eu ver aqui se ele considerou. Ó, aqui, ó. Ele descontou 3 horas dela aqui. Então, tá errada essa justificativa, tá?
Então, eu vou arrumar aqui da Rosângela. Ele deu um bug aqui, porque ela registrou no começo da manhã. Mas a gente olhou e o atestado dela é por dia todo, tá? Então, eu vou lá na justificativa, vou jogar fora essa justificativa dela. Vocês mesmos fazem isso aí, tá? Aí eu vou colocar a justificativa de novo aqui, ó, atestado aqui. Vou anexar aquele atestado que eu salvei. Eu já salvei e deixei salvo, sempre deixa salvo. Já vou colocar, e vou colocar por dia todo. Eu não coloco horário aqui, tá? Eu não coloquei horário. E eu adiciono a justificativa aqui. Aí não vai ficar descontando da Rosângela aqui, ó. Tá? Você viu que a Rosângela, ela já começou o mês negativo aqui, ó. Por que ela começou o mês negativo? Não deve ter sido feita alguma justificativa lá no mês de junho. De junho. Não está fechada a Rosângela no mês de junho. Tá? Porque nós estamos olhando só mês 7, que é o que vocês vão ter que conferir isso aqui. Então, a Rosângela aqui ficou ok, ó. Aí eu tô vendo aqui, ó, que a Rosângela, ela já começou, ela não tinha banco nenhum, e já começou negativo. Aí eu vou voltar aqui, ó, no mês, e saber por que a Rosângela está negativa. Só que como eu pedi até 3/7, não vai aparecer o mês T. Aí você anota aí anota essa situação aí, Rosângela, para a gente verificar depois. E saber por que a Rosângela já começou o mês de julho negativo aqui, tá? Anota aí que depois que a gente sair daqui, a gente acabar de olhar aqui, a gente já vê. Aí você viu que você nem precisou falar com a Rosângela, você mesmo corrigiu aqui, tá? Vou citar um outro exemplo da Rosângela aqui, para a gente mesmo arrumar, que vocês podem arrumar aí. Você identificou aqui que a Rosângela, essa aqui, ela estava em viagem. Mas eu vou inserir uma marcação para a Rosângela aqui. Vocês mesmos podem fazer isso, tá? O expediente dela encerra 7 horas, 17 horas, eu vou inserir aqui 0700. Eu vou incluir, eu coloquei o motivo ajuste e eu salvei aqui, ó. Ele não aceitou aqui. Essa inclusão, ela já tem uma outra aqui. Então, essa justificativa que eu coloquei que ele não aceitou, não sei por qual motivo ele não aceitou, tá? Vou ver se ele vai aceitar de novo. Eu coloquei 7 horas, é 17 horas. Espera aí. Ó, ajuste, vou salvar. Eu incluí a marcação para a Rosângela, que eu já arrumei, tá? Isso. Aí eu salvo aqui. Só que eu não vou fazer isso, vocês não vão fazer isso regularmente, porque vocês não sabem o motivo. Às vezes a Rosângela, às vezes ela pediu para você através do e-mail, para você fazer isso para ela, falar, ó, eu não estou conseguindo fazer isso aqui, eu tive um problema, aí é dessa forma que vocês fazem. Entrou na falta, aí você inclui o horário aqui e salva aqui embaixo, tá? Mas só se a pessoa pedir para você, senão vocês mandam para ela fazer, é só para te ensinar. Aí vamos terminar a Rosângela. Aí a Selma estava de férias, a Selma aqui trabalha só 6 horas também, que ela é da Seduc, tá cedida para nós, tá? Aí tá tudo aqui certinho, ó. Ela já começou o mês também negativo. Anota a Selma aí também para saber por que tem alguma coisa que não foi feita lá em junho, porque vocês vão corrigir junho. Vocês não disponibilizaram os cartões para assinatura ainda não, né? De junho ainda não, né? Do mês de junho ainda não, né? Ah, tá bom. Porque a gente só mexe quando não disponibiliza o cartão para assinatura, tá? Aí aqui a Selma, ok, vai passando, vamos aqui, Sérgio Mazeto, tá licença prêmio, ok. Tiago Martins está de atestado também longo prazo, tá ok aqui, não tem muito o que fazer. Vilma Lopes, ó, a Vilma aqui também tá tudo ok, tá tranquilo. Olhou o banco de horas dela lá, ó, ela tá com 4 horas, tá tudo tranquilo. Você vê que ela fez horas direto aqui, né? Aí fez 51 minutos, tudo. Aí vocês vão tentar identificar por que ela está fazendo a mais aqui, né?
vai identificar, depois com a Vilma. Vilma, o que vocês podem falar? Informal. Eu vi que você está fazendo, fez 51 minutos aí, você está precisando de uma atividade, mas você vê que ela está chegando muito cedo aqui, né? Fala, ó, você quer chegar cedo? Tranquilo, ok, chega, mas registra o ponto só a partir das 7 horas, tá? Então, o caso da Vilma. Ah, não, ela faz café lá, ela já começa a trabalhar. Eu não, vamos citar um exemplo, eu não sei o caso da Vilma, mas a Vilma já faz atendimento lá, ela precisa registrar o ponto antes das 7 horas. Por exemplo, o nosso aqui não é permitido registrar antes das 7 horas. Mas se caso a pessoa precisa trabalhar, então eu não sei disso, quem sabe, por isso que tem que ser o chefe imediato cuidar dessas coisas. E fechou aqui a Isolina. Ok, registro de ponto dela, tudo ok aqui. Banco de horas aqui, ó. Não deu nem um dia de folga ainda, tá tudo ok, mas a gente já tirou da Isolina. Certo? Então, aqui a gente já fez. Aí agora, nós vamos lá naquela planilha que vocês mandaram, que, deixa eu ver, deixa eu apresentar ela aqui depois. Deixa eu voltar lá. Peraí. Então, aqui eu vou voltar. Deixa eu voltar aqui. Eu vou voltar de novo. Você pode ir perguntando alguma coisa se precisar. O que eu falei para você do ponto diário, aqui, ó. Se você tiver, vamos citar o exemplo que você olha todos os dias. Então, você pode escolher só o ponto diário. Você, não, eu olho todos os dias, eu quero olhar de todo mundo como é que tá. Aí você tem a lista geral só do dia aqui, ó. Por exemplo, 1/7. Aí você pode olhar só o dia aqui, tá? Aí é esse ponto diário aqui. Eu estou olhando todo dia, estou acompanhando, então eu quero dar uma visão geral no dia de hoje, se o pessoal registrou, isso é interessante, né? Para saber se todo mundo registrou, vamos lá no ponto diário, eu vou colocar, hoje é dia 14, né? Eu quero saber se todo mundo registrou o ponto, ok, hoje. Vou lá na região sul, eu busco, como é que está meu dia 14 aqui, a gestora quer olhar, ó. Todo mundo registrou aqui, ó. Ó, eu tô aqui, ó, Luiz Gustavo, Marcos Muniz, Marcos Roberto. Você não registrou hoje? Ah, tava com problema. Hoje tá com problema. Depois você dá uma olhada. Tá com problema hoje. Tá, aí você vê que hoje teve uma inconsistência cedo, tá? Então, vocês já sabem disso, tá? Você já sabe aqui. Aí aqui teve uma inconsistência. Então, se o pessoal reclamar de hoje, que não foi. Aí vocês podem colocar esse horário aqui do escritório, tá? Você mesmo poderia entrar aqui. Vamos citar o exemplo seu aqui. Você registrou Renan aqui. Eu já mesmo faço a inclusão. Seu horário é 7h30, né? Você chegou mais cedo? 7h30. Eu vou fazer um ajuste, escreve aqui ajuste, posso colocar o que aconteceu agora, vou colocar sistema com problema. Para você lembrar depois, se caso for saber, por que eu incluí a marcação para fulano. Aí, aqui, ó. Já está aqui. Lembra sempre de salvar, tá? Para você, talvez, no da Raquel, não vai aparecer essa tecla salvar. Porque quem salva aqui a inserção é ela mesma. Então, se ela inseriu, não vai aparecer para ela salvar. Por que para mim apareceu? Porque quem libera é a Raquel. Eu tenho essa liberação de fazer essa inclusão. Mas quem libera, porque eu poderia incluir aqui, mas quem libera é a Raquel, tá? Então, o Renan aqui, ó, já está incluído aqui, 7h30. Você pode fazer isso para esse pessoal todo aqui, ó. Não, eu sei que eles trabalharam, que eles entraram lá. Você vai ver isso quando? Quando esse registrar o almoço aqui, tá? Então, ó, o meu dia está aqui, ó. Ah, eu quero ver o dia de ontem, como é que ficou a questão do dia de ontem, que é interessante, ó. Vamos ver como é que ficou a região aí do dia de ontem. Ó, eu já sei que eu tô com 2 de férias. Aqui todo mundo registrou certinho. Ó, eu já tô aqui, ó.
Aqui já quem fez a minha hora extra, já estou ali, Agostinho. Não, eu não marquei a registrão. Peraí, o geral, peraí, deixa eu voltar. Eu fui, não fui. Eu tenho que colocar o departamento aqui. 13/7. No geral é muita gente. Ó, eu já sei aqui que o Adilson ó, fez tudo, tal, tal, tal. Você pode fazer um olhar geral no banco de horas aqui, ó. Ó, o Kenio, ele já aproveitou, já descontou, ó, fez uma saída antecipada aqui, ó. Ele colocou a justificativa, eu acho que daqui já fez, já vai descontar do banco dele, ó. Já pega, já desconta do banco dele, tá ok, ó. Tranquilo, mas ele tinha banco, então já descontou, ficou tudo ok. Bonitinho, eu tô com o Lázaro de férias. Ó, por exemplo, se a Raquel precisar, quantas pessoas eu tô de férias aí hoje de férias? Tô com uma, duas, três. Qual que é o meu pessoal que tá de férias? Aí aqui você faz uma olhada rápida. Ó, a Rosângela tá de férias. Tá aqui, ó. Ó, o Roclerso. O que aconteceu com o Roclerso? Não registrou, mas eu olhei lá na movimentação do veículo, eu sei que o Roclerso estava a campo. Ok, o Roclerso estava a campo. Licença prêmio, eu tô com aqui, ó, a região aqui, ó. Ó, eu tô sem, tô com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete pessoas. Vamos dizer que o gestor quer saber aí como é que tá aí o gestor daqui. Por que, que a região aí, o que está acontecendo com a região? Não, a gestora, eu tô com sete pessoas fora da equipe, eu tenho 26. Eu tô com menos sete. Então, ele pode justificar algumas coisas de cobrança aqui. Então, esse aqui é um controle gerencial. Então, aqui, ó, eu sei que todo mundo cumpriu o ponto, registrou tudo certinho. Aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, o Jardel, ele aproveitou, já fez horas a mais de almoço aqui, ó. Você vê que o Jardel fez. Aí você consegue ter uma visão geral aí de todo dia, tá? Licença prêmio, que é só 6 horas. Deixa eu ver o seu lá, ó. Registrou certinho, tudo ok. Tudo bonitinho, então o ponto diário é muito bom para a gestora ter uma visão geral do que está acontecendo na região. Tá bom? Então, esse é. Aí, a apuração de ponto, que é o que a gente vai fazer agora, tá? Aí eu vou colocar aqui 1/6, que é aquele negócio que nós vamos corrigir que foi feito errado, tá? 30/6. E de todo mundo que ficou errado, ou não? De todos que foi lançado errado o desconto? Cadê a outra planilha? Não tem a outra ainda? Isso, eu vou pegar ela aqui, vou apresentar ela aqui, só para a gente ver. Vamos citar esse exemplo aqui. Peraí. Tá aqui, né? Por exemplo, o Alexandre Japur. Levantamento, esse que vocês me mandaram. Isso. É... Ah, não, eu abri errado. Peraí, abri errado. É a de vocês. Peraí. Eu vou pegar a de vocês, só um pouquinho. Vou pegar a de vocês. Deixa eu achar aqui, porque eu salvei. Peraí, só um pouquinho. Tá salvo lá no outro arquivo, só um pouquinho. Região Sul. Tá aberto aqui, pronto. Tá, ela tá aqui. Aí o Fernando Thiago. Pelo que eu tinha entendido aqui, era para descontar 8 horas e 20 minutos do Fernando Thiago. Era isso, né? Foi o que eu fiz.
Não, sim, sim. Aí, mas eu só vou mostrar para você como é que você vai arrumar isso aí, porque eu falei para ela que eu tô corrida aqui, tá? Quem faz isso aí para nós é o Leandro, ele tá de férias. Então, ele faz esse desconto aqui. Se você fizer esse acompanhamento mensal, não precisa ficar com isso para fazer só o final do mês. Então, passou 15 dias, se você fizer 2 vezes no mês, por exemplo, aqui eu fui, aí você desconta no dia mesmo, tá? Se for de uma semana. Por exemplo, eu peguei e fui lá no último dia do mês e descontei essas 5 horas e 6 minutos aqui do Adilson, tá? Aí isso aí que você vai ver com a Raquel. Se essa aqui tá errada, vocês vão ter que devolver essas horas para o Adilson, tá? Porque eu tirei dele lá. Deixa eu mostrar aqui, pegar, voltar lá, como é que ficou do Adilson. Vou entrar no sistema aqui de novo. Vou passar para o outro lado e vou apresentar aqui. Tá aqui, o Adilson. Eu vim aqui no último dia do mês, aqui, ó. Eu não coloquei o último dia do mês porque era ponto facultativo aqui, tá? Eu descontei, ó, as 5 horas dele aqui, ó. Tá? Eu fiz um ajuste no banco dele. Tá? Esse ajuste que vocês vão ter que fazer, por exemplo, para cada um daqueles que eu descontei. Tá? Eu vou ter que devolver as horas dele, mas eu não vou conseguir sumir com esse aqui que eu fiz aqui. Tá? Eu não vou construir. Então, se ele perguntar, falar, ó, eu fiz o ajuste aqui. Ele tinha 5 horas e 58, eu fui lá e tirei 5 horas e 6 dele, tá? Então, eu tirei do Adilson, esse aqui que eu tinha feito, tá? Esse banco ajuste aqui. Tá, aí eu vou aqui no dia 26, né, que eu descontei dele, eu tô com essa justificativa aqui, ó. Eu fiz um ajuste de banco. Aí eu vou excluir ela aqui. Vamos ver se vai dar certo. Eu excluí meu ajuste, tá? Aí eu vou dia 26, aí já não tá mais descontado do Adilson, tá? Então, eu vou pedir que você dê, de acordo com essa planilha aqui, você vê se eu fiz certo, tá? Aí vamos lá no Alan, 3 horas e 10 o Alan. É que eu tô com a planilha aberta, por isso que eu tô falando. Vamos lá no Alan. Você pode pôr aqui para digitar o nome quando você não quiser ir um por um, tá? Você põe o nome ali. O Alan, vamos ver que dia que eu descontei do Alan. Era 3 horas e pouco, né? Que eu falei. Deixa eu voltar. 3 horas e 10. Vamos ver que dia que eu descontei do Alan. Ó, 3 horas e 10 aqui. Aí você vem aqui, entra em justificativa e exclui o Alan. Tá? Esse aqui é o errado que eu fiz, tá bom? Então, já dá para excluir tudo isso que eu fiz. Aí, agora, vamos citar um exemplo que é para descontar 3 horas mesmo e 10 minutos do Alan. Era interessante você entrar no próprio dia, por exemplo, no dia 1º de junho, não é para considerar 46 minutos de banco de horas dele. Aí eu vou no Alan, como vocês mesmos vão fazer aí, eu estou ensinando vocês a fazerem, aí você vai aqui no Alan, você vai aqui, ó, ajuste de banco. Alan, deixa eu aumentar mais um pouquinho. Então, você veio aqui na setinha, no dia que estava lá na planilha, aqui, ajuste de banco. Eu não vou colocar, se eu deixar o mais aqui, eu estou colocando, acrescentando, então eu tenho que colocar menos, tá? Então, eu vou descontar 46 minutos aqui dele, tá? E eu adiciono a justificativa. Então, o Alan aqui, ó, eu tirei, fiz um ajuste dele aqui. Só que eu tô tirando o meu crédito dele, mas ele nem tem banco aqui, ó. Por que que o Alan não tem banco aqui? É um problema. Eu vou lá e vou até excluir.
Esse já é um caso para vocês verem. Eu não posso tirar dele se ele nem tem, eu vou até excluir aqui, ó. Ele nem tem banco. Então, é uma coisa que você vai ter que olhar aqui, ó. Se eu vou tirar do Alan esses 45 minutos, ele já começou o mês negativo aqui, ó. Então, eu nem vou tirar esses 46 minutos do Alan aqui, não. Tá? Eu não posso tirar dele. Então, não, como a partir de 1 minuto já está considerando. Uhum, já está considerando. Por que essa situação? É porque o pessoal fica mais, né? Fica mais no campo, tudo. Ele considera aqui, ó, deixa eu ver aqui, 8h26, 8h13, 8h09, aqui, ó, 9 minutos, tudo. Ele está considerando. Tinha colocado a questão dos 15 minutos, porque ele já tem tolerância de 15 e ia considerar só acima de 15. Só que aí teve essa questão do problema de, não está considerando meia hora. Olha aqui, ó, dele aqui, ó, 8h01. Já considerou o banco de horas. Agora, quando você vai cobrar do colaborador isso, porque ele não consegue fazer britânico. Uma hora ele vai fazer 2 minutos, outra hora vai fazer 3 minutos. Então, assim, não é uma preocupação grande em relação a isso. Então, aí, vamos ver o que aconteceu com o Alan, que ele já começou negativo aqui, ó. Esse aqui é uma situação também. Eu vou voltar aqui em cima, na data aqui, ó. Por que o Alan fechou o mês negativo? Vou olhar aqui, ó. Aqui, ó. Ó, o Alan já vem negativo desde o começo do mês, lá, ó. Isso aqui não pode acontecer. Isso aqui, ele tem que fechar o mês tudo certinho. Então, ele teve algum problema no ponto dele. Aqui, ó. Vamos lá até o final. Ó, aqui, ó. Ele descontou dele aqui, do Alan. Ele não tinha banco de horas, porque o banco de horas começou em abril, tá? Ele é por ciclo de 6 meses. Então, ele começou um novo ciclo em abril, e o gestor não observou que ele ficou com 49 minutos aqui, sem fazer a justificativa. Ó, ele não tinha banco. Então, ele teria que ter justificado. Aqui, ó, o gestor acho que descontou as horas dele aqui, ó. Foi descontado as horas. Mas ele não tinha saldo ainda. Mas foi pedido para tirar essas horas extra dele aqui. E ele ficou negativo. Então, eu vou até fazer esse ajuste aqui, para ele não ficar negativo lá, desses 49. Vamos tirar quanto que a gente viu que ele estava negativo lá, só para ele não ficar negativo. Eu vou tirar essa justificativa aqui, só para o Alan não ficar negativo, descer de 12 minutos aqui. Peraí. Eu vou excluir, porque aí ele não fica negativo lá de um mês para o outro. Então, tem que observar igual lá. Foi pedido para tirar aquele dia dele e ele nem tinha. E ele estava negativo. Esse aqui, ó. Eu vou excluir essa justificativa aqui que pediram para tirar dele, tá? Então, vocês observam para ele não ficar negativo, tá bom? Aí ele terminou aqui, eu vou deixar porque aí agora ele já fecha lá. Aí vamos voltar lá para o mês. Só para ele não começar junho, ó. Aí ele começou com saldo de 9 minutos aqui. Então, eu já sei que eu não posso excluir, agora eu já posso excluir o meu 46 minutos do Alan, tá? Então, se eu for seguir a planilha lá, então eu venho aqui, então vocês têm que observar, olhar aqui, se ele tem banco de horas, vai dar esse asterisco. Teve o banco de horas aqui, e a gestora não foi liberado dele fazer esse minuto, não era para ele ter ficado a mais lá no escritório, mas ele poderia ter comunicado à gestora no outro dia. Então, eu não sei como eles estão trabalhando, ele poderia ter mandado um e-mail para ela e falar, ó, eu precisei ficar aqui no escritório, eu tive gente para atender.
Então, tudo isso tem que estar, mesmo que ele não apresentou um relatório, às vezes ele voltou do campo, mas ele não fez um relatório. E aí, sempre é bom saber, porque ele pode pegar lá o relatório de veículo e colocar uma advertência para, como é que fala? Fazer uma reclamação da empresa, que a empresa não está considerando a hora extra dele, está descontando, porque ele não apresentou um relatório, mas ele tinha um relatório do veículo que ele movimentou. Então, observem bem isso aí, para quem não está apresentando o relatório, que é o pessoal, vamos dizer que se fosse o pessoal daquela planilha, né? Ó, ninguém aqui apresentou o relatório, mas ele foi a campo. Ele estava no campo. O serviço dele é a campo. Sim, sim. Porque ele foi a campo. Eu não sei como eles alinharam, porque eu falo porque eu fui do campo. Eu já fiz campo bastante tempo pela Empaer. Então, assim, a gente sabe que dá um retrabalho para eles. Então, essa ferramenta, se vocês conseguirem acompanhar bem, não precisa estar mandando relatório o tempo todo. Mas esse foi um alinhamento lá que foi feito entre a TER, tudo, porque o gestor, não sei se ele achou mais fácil assim, tá? Mas eu acho que assim, você olhou lá o registro de ponto. O Alan, eu sei que ele estava a campo. Vamos olhar onde o Alan registrou esse ponto dele aqui. Ele registrou aqui o horário de almoço dele lá no campo. Então, se ele chegou às 17h56, eu sei que ele estava no campo. É o horário que ele chegou lá no escritório. Então, ele já registrou o horário do almoço dele na atividade rural. Eu não preciso nem me preocupar que ele fez hora extra aqui. Não preciso preocupar com isso. Dele apresentar um relatório das horas extra dele, tá? Na própria portaria tem que ser liberado para fazer hora extra? Tem, mas o campo, ele já tem esse ponto georreferenciado para poder ter essa situação. E tem o SAGAI também, que é onde registra as atividades. Não, o Alan aqui, eu sei que ele foi a semana toda a campo. Você vê que todos os 3 dias aqui ele chegou tarde. Eu vou olhar lá, essa é uma verificação que você pode até ajudar a Raquel, porque eu sei que para ela é muito mais fácil ela pegar um relatório que o técnico fez do que ir lá e olhar no SAGAI. Eu olhei lá no SAGAI, o Alan tem registro nos 3 dias que ele estava a campo, fazendo visita. Então, eu não preciso pedir um outro relatório dele, ele já registrou lá. Só cruzar os dados. Como é uma ferramenta que não faz isso, quem sabe futuramente a gente tenha isso, ficaria mais fácil, né? Tudo certinho. Eu posso olhar aqui, vamos olhar o Alan. Não, o Alan está fazendo Fundaf. Estão com os projetos lá. O gestor aí, ele tem todo esse. Não, o Alan está fazendo projeto Fundaf. Vai também estar registrado no SAGAI. E não, ele está trabalhando afinco nesses projetos. Eu não vou pedir para ele fazer um outro relatório para justificar a hora extra aqui. Então, se o gestor está acompanhando a sua equipe, eu falo assim, se ele está acompanhando a atividade da equipe, ele sabe que ele vai ficar mais tempo lá, que ele está atendendo o pessoal, que essa semana o planejamento dele. Então, assim, se ele tem um planejamento de atividade, você já sabe, né, o planejamento aqui semanal dessa equipe aqui, desse pessoal, eu não sei aonde o Alan o Alan ele faz mesmo. Pedra Preta. Não, o Alan, ele faz. Ah, não, o Alan, ele mora aqui em Rondonópolis e tem um combinado com a empresa que ele vai deixar o carro 17h56. Ele sempre vai fazer hora extra. Ele não precisa estar me apresentando um relatório, ele sempre vai chegar mais tarde. Então, é por isso que quem cuida pela portaria é o chefe imediato. Porque já pensou se eu ia olhar aqui, não, o Alan está todo dia fazendo 40, 38, 35 minutos. Eu não sei da vida do Alan lá, eu não olho o relatório gerencial, eu não olho nada. Mas o gestor já acompanha. Então, esse é o caso do Alan. Então, esse aqui, ó, do Alan, vocês vão ver lá na portaria, aí eu vou pedir para você, todos esses aqui, eu fui lá e coloquei, descontei essas horas. Aí eu vou pedir que você exclua lá, certinho? E vai no. Como vocês já está o último dia do mês, você não vai ficar descontando dia por dia lá, porque vai dar muito trabalho.
Aí eu vou mostrar para você fazer igual eu fiz, que vai facilitar para você. Vamos citar o exemplo. Isso. Aí você vai lá no último dia, no caso, nesse caso aqui, que você não acompanhou. Agora, o mês de julho, vocês já podem fazer o desconto semanal, tá? Chegou hoje, chegou dia 15. Não foi justificada as horas lá, tudo, aquele pessoal que vai descontar, aí já faz o desconto dia a dia lá, tá? Não tem justificativa, mas é o que a gente falou. Para você tirar isso, vamos dizer que a pessoa não foi comunicado, manda o comunicado, falou, ó, não foi apresentado justificativa para hora extra, não era atividade a campo, a pessoa ficou no escritório mesmo, não estava corrido com o Fundaf, não tem justificativa nenhuma, o gestor olhou lá, aí ele só foca nas pessoas que ele acha que tem, que precisam, o restante deixa do jeito que está, tá? Isso dá menos trabalho, eu vejo, de fazer essa verificação do que ficar causando até, que nem você falou, uma desconfiança. A pessoa está lá trabalhando, tudo, ela vai ter que parar, fazer um outro relatório, tudo. Então, eu acho que o relatório é só para aqueles casos mesmo que a Raquel tem problema. Tá? Que ela sabe mesmo, tipo esse Adilson que está dando problema para ela, eu acho que Lázaro está dando problema para ela, é pessoal que ela sabe mesmo. O pessoal que ela sabe que não está dando problema, não ficar correndo atrás de relatório que dá trabalho para vocês e para o pessoal. Essa é a minha sugestão, conversando com você, que ajuda ela a executar aí, tá? O trabalho. Então, aqui, ó, aí você vai aqui no dia 30/6, vamos dizer que vai descontar 3 horas dessa pessoa aqui que a gente tá, do Alan. Aí você vai aqui, no último dia, ajuste de banco, coloca menos, tá? E coloca 3 horas aqui. Tá bom? Aí, 3 horas, você vai ter que colocar 3 aqui. E aí tem que ficar nessa composição aqui, tá? Que aqui é as horas e o minuto. E adiciona a justificativa. Aí desconta dele lá. Tá bom? Então, ajuste de banco, coloca menos aqui, né? De horas e vai descontar. Tá bom? Se você mandou um e-mail para a pessoa, vamos dizer que a pessoa é um problemático, você já mandou e-mail, não teve resposta, você pode salvar em PDF aquele e-mail que você mandou e quiser anexar aqui, pode. Mas como as planilhas vem a planilha com todos os dados, eu não estava anexando, porque senão eu vou colocar informação de um para outro, porque aí a pessoa pode ver qual que está lá. Tá? Então, você entendeu aí para excluir, ou você quer que eu falo de novo? Por exemplo, Fernando Thiago, vamos lá no Fernando Thiago de novo. Não, é bem tranquilo, é Fernando Thiago aqui. Eu coloquei esse mês, né? Eu descontei aqui dele, ó. Deixa eu ver onde que eu descontei. Ah, o Fernando Thiago, eu fiz, eu acho que por dia mesmo. Deixa eu ver por que eu fiz do Fernando por dia. Fernando Thiago eram só 3. Eu fiz por dia, porque dele ia ficar negativo se eu fizesse o total lá. Eu fui fazendo e acho que não, nem fiz todos. Aí, por exemplo, aqui, vou olhar o Fernando Thiago aqui que eu descontei. Eu descontei aqui, ó. Então, eu vou ali, e aí você vai lá no Fernando Thiago. Deixa eu ver onde que eu fiz dele. Ah, lá no início do mês. Aqui. A justificativa, ó, eu fiz um ajuste de banco. Só que esse ajuste foi feito dia 18/6, ó. Ah, não, é o dia 18/6 que eu fiz. Aí você exclui ele, tá? Mas é bom vocês fechar a planilha primeiro certinho, mas é bom você excluir as que eu fiz, então exclui tudo esse aqui. Eu já fiz do Alan, da Fernanda e do Fernando Thiago. Aí o restante você exclui minhas marcações. A maioria eu fiz tudo no final do mês, tá? Se não tiver no final do mês, você procura onde estiver. Aí, isso. Aí fique atento, antes de você descontar, se a pessoa não já começou negativo aqui, tá?
que aconteceu? Aí você tem que investigar e ver lá. E se a pessoa colocou banco de horas aqui, vamos citar que a pessoa quer fazer um banco de horas de 2 dias aqui, mas ele só tem 10 horas, tá? Ele não pode querer justificar uma falta lá de cima, porque aqui ele tem 16 horas no final e querer justificar aqui em cima, não. Vocês não podem aceitar. O banco é só quando tem saldo, você só pode usar ele com saldo. Então, por exemplo, vou citar o exemplo do. A gente olhou que está com falta o Adilson mesmo. Vamos lá no Adilson. Vamos dizer que o Adilson esteja com falta aqui e ele queira justificar com banco de horas. Ele não tem banco aqui. O Adilson tinha, acho que até tinha feito isso e eu excluí. Ele não pode, porque ele não tem nem como justificar o dia todo, tá bom? Esse Adilson aqui vai ser descontado, tá? Então esse aqui já tá fechado, tá? A Raquel, já falei com ela ontem, ele não trabalhou mesmo. Então vai descontar o dia dele de salário aqui, tá? Porque a hora que chega lá pelo dia 10, eu vou descontar. Então, vocês terminando isso aí, fez o ajuste, aí que vocês vão disponibilizar o cartão de ponto para assinatura, tá bom? Mas isso a Cida sabe fazer. Então, eu vou até olhar aqui se ela não disponibilizou, porque se ela disponibilizou o cartão de ponto, eu não posso mais descontar. E eu só posso disponibilizar o cartão de ponto de assinatura quando tiver fechado todas as coisas do mês, tá? Então, por exemplo, o cartão de ponto aqui, deixa eu ver. 1 dos 6. Eu não vou olhar aqui, porque aqui que eu disponibilizo aqui, ó, relatório, cartão de ponto. Eu seleciono o departamento de vocês. Eu não vou fazer isso, porque senão vai ficar o cartão lá já para eles assinar. Aí quer dizer que o gestor já, no sistema, já aprovou, tá? Se eu pedir ele aqui, ó, e processar, vai ficar disponível para eles assinar. Aí eu tenho que olhar aqui, acho que é apuração e cálculo. Tem um lugar que eu olho, porque o Leandro, que mexe muito com isso para nós, que ele vai ver se o pessoal assinou o cartão. Eu não lembro aonde é isso. Que vê onde o pessoal já assinou, tá? Isso aí você não. Então, agora, então, para você fazer, é só excluir esse meu lançamento, tá? Aí, o que vocês podem fazer? Que eu sugiro para você. Se quiserem usar até essa tabelinha mesmo, ou fez aqui, aí você apresenta para a gestora, ó, eu tenho dessa semana aqui, do dia 1 até o dia 15, esse pessoal que fez horas excedentes. Aí eu vou lá no CH e olho, não, esse pessoal estava a campo, não, olha o tanto de Fundaf que estava aqui. Nem vou pedir relatório para ele, eu já sei que o cara estava lá trabalhando bastante. Ok, esses aqui pode deixar tudo. Não, esse aqui não tem nada de lançamento dele, não tem nada, não tem nem por que ele ter feito, não foi a campo. Só está trabalhando no escritório, não tem um lançamento no Sagai, não tem nada, aí desconsidera a hora extra. Aí você vai lá, da semana mesmo, você já tira. Tá bom? Então, essas são minhas sugestões com você. Se vocês acharem necessário outro dia a gente conversar e trocar uma ideia dessa questão do ponto, ok. Tá bom? Isso. Uhum. Porque assim, eu poderia fazer aqui para ajudar vocês, mas vocês estão acompanhando, acompanhou semanal, acompanhou tudo, viu que tem problema lá. Aí aquela questão fez mais de 10 horas, essas 10 horas vocês vão fazer um documento para ele, deixa registrado lá, por exemplo, até 18 horas, que deu as 10 horas, você faz a conta, e essas outras 2 horas o gestor vai fazer um documento. Como são só horas, é uma volta de campo, não foi uma palestra que ele fez, nada, pode ser só um documento interno aí, tá? Mas aí deixa esse documento para ele usar quando ele precisar tirar a folga, tá bom? Mas aí o gestor já deixa esse documento com o técnico lá. Aí você não precisa nem, que nem o caso, vamos citar o caso dessa menina aqui, que eu vou sugerir para vocês, por exemplo, como que é o nome dela? É a Ana Carla. Ana Carla. Vocês mesmos podem fazer o ajuste aí.
tá? Por exemplo, a Ana Carla aqui. Chega aqui com a Ana Carla, para 1h38, você tira aqui desse horário, aí você substitui aqui e faz um documento para ela, faz um e-mail falando, a Carla, no dia 1/7, o gestor pode fazer até um e-mail para ela. No dia 1/7, você já tinha feito mais de 10 horas de trabalho. Então, eu vou fazer um documento de convocação para você compensar em outro momento essa 1 hora. Bom, então aqui você deixa, por exemplo, até 1h38, então acho que vai dar 18h30, eu não fiz a conta aqui. O horário aqui, você arruma e manda um documento com o restante das horas que faltou para ela compensar em outro dia. Tá bom? Porque aí a gente já pode colocar aqui. Ou deixar uma outra coisa que dá para fazer, até conversar com a gestora aqui, que eu acho que vai ficar melhor, porque eu preciso, que nem a gente falou, precisa ter um documento sobre isso. A gente deixa 18h30 aqui para ela, aí essa 1 hora que faltou faz o documento e faz o ajuste de banco aqui. Coloca como 1 hora a mais, mas anexa o arquivo aqui. Porque aí eu tenho uma justificativa anexada aqui, tá? Aí o 1/2 hora trabalhada fica certinho. Mas aí é uma questão de observar esse aqui. E conversar com a colaboradora. Falar, olha, é 10 horas permitido. Você vai ver na portaria quando você olhar. Acima de 10 horas, a gente precisa fazer o documento. Então, você já avisa para ela não estar fazendo esse tipo de registro assim, tá bom? E observa antes, se ela está com diária, aí você coloca aqui que era a viagem aqui, e essas horas que ela fez a mais, faz o documento para mandar para ela, tá? Pode ser feito isso aqui também, nesses 2 dias aqui, tá? Se ela tiver diária. Agora, se não tem diária, aí não pode deixar ela não ser beneficiada com essas horas que ela fez aqui, tá? Tá bom? Aí a gestora, não, eu quero que fique registrado essa 1h38. Ok. Aí vai aqui, ó, procura colocar uma justificativa aqui, anexa um arquivo aqui, alguma coisa dele aqui. Ou deixa guardado na pasta aí do colaborador, tá? Não, eu quero que registre, porque ela voltou esse horário do campo mesmo, tudo. Aí vocês mandam para nós que eu deixo na pasta dela aqui, tá bom? Não, vamos deixar considerar essa 11h38 dela aqui mesmo, aí o gestor manda um documento para nós, tá bom? Renan, eu acho que é isso. Qualquer dúvida a gente vai conversando, você vai perguntando. O Leandro, eu vou pedir para inserir você no grupo, tem um grupo do ponto lá, aí eu passo o número do Leandro para você, tá? Se você tiver mais alguma dúvida, pode estar conversando com ele ou comigo também. Tá bom? Tá, joia. Uhum, não, é bem tranquilo. Não, não é não. Aí só vamos conversando, se tiver alguma dúvida, a hora que você for fazer, aí você mostra para mim, eu olho se ficou certo aqui, se não ficou, se ficou tudo aqui. Tá bom? Então, um bom restante de dia para você aí, Renan. Um abraço na Raquel e na Cida, tá bom? Se cuide, um abraço. Tchau, tchau. Boa semana.